Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Continuamos aí com nossa disciplina Mecanização Agrícola com ênfase no plantio direto. Eu sou a professora Ângela Santos, iniciei com vocês essa disciplina na semana passada e continuaremos aí nesta semana e nas próximas 2 semanas também. Então, nesse webinário 2, nós vamos abordar o conteúdo que está da página 21 à página 32. E nós vamos enfocar hoje as máquinas e implementos para o preparo do solo, dando continuidade aí às máquinas e implementos para o preparo periódico do solo, né, que nós falamos um pouco na aula passada. E nessa aula de hoje enfocaremos o subsolador e a enxada rotativa. Nós falaremos também dos tipos de implementos utilizados para o cultivo mecânico do solo, enfocando o cultivador de hastes e a roçadora. Falaremos também dos tipos de semeadoras, um pouco das colhedoras e também de pulverizadores. Antes de iniciarmos aí o nosso conteúdo, nós vamos lembrar-nos aqui de datas importantes que vocês precisam ficar atentos, né, para que as atividades não acumulem aí, para vocês fazerem de forma bem tranquila. Então, o Fórum 2, ele vai estar disponível, né, do dia 11 ao dia 17. A atividade aplicada que foi disponibilizada para vocês na aula passada, vocês precisam entregar no dia 18 de agosto, né? A atividade presencial, que também foi disponibilizada no dia 4, na nossa aula passada, vocês vão entregar no dia 1º de setembro. Antes de iniciar o nosso conteúdo, a discussão dos nossos assuntos de hoje, eu vou retomar aqui uma imagem que eu coloquei para vocês lá no fórum de discussão 1. Então, no fórum eu pedi para vocês me falarem de uma operação ou uma sequência de operações para o preparo do solo, né? Desse solo aí com essas características aí e deixá-lo no ponto de plantio. Eu não enfoquei vocês para qual cultura a gente estaria preparando esse solo, né? Que cultura a gente pretendia aí colocar nesse solo. Mas aí nós precisamos de ter em mente que se eu tenho um solo com essa característica, né, conforme a abordagem do conteúdo na aula passada, se eu tenho um solo que tem restos de vegetação, restos de pastagem, né, aí nós temos alguns direcionamentos que nos deixa claro que tipo de operações nós precisamos de realizar nesse solo. Então, se eu tenho essas vegetações aqui, arbusto e árvores, nós precisamos de fazer primeiro uma limpeza nesse solo. Então, nós temos que fazer uma destocagem, por exemplo, com o uso do destocador. Então, essa aí já seria uma operação que vocês poderiam me relatar lá no fórum. Depois, fazer uma aração, preparando esse solo, descompactando essas camadas subsuperficiais e incorporando aqui restos vegetais no solo também. Depois fazer uma gradagem, nivelando esse solo e destorroando aí, caso após a aração tivessem a formação de torrões. Então, era mais ou menos essas operações aí que eu queria que vocês me apontassem lá no fórum de discussão. Quem me apontou aí, sendo uma das operações necessárias à subsolagem, não está errado, né? Porque partindo do pressuposto aí que essa área é uma área utilizada para criação de animais, por exemplo, que eu tenho pastagem aí, pode ser que as camadas subsuperficiais desse solo estejam bem compactadas, né? Porque esse solo aí ele foi pisoteado pelos animais. Foi uma área, pode ter sido, né, uma área que para a instalação dessa pastagem, ela foi gradeada e primeiro arada, então houve a formação aí do pé de grade, né, que a gente denomina de pé de grade, que é a compactação das camadas mais internas do solo devido ao uso intensivo do arado e da grade. Então, a subsolagem também poderia ser uma das operações indicadas aí para o preparo desse solo. Mas nós vamos discutir em seguida algumas evidências que deixam claro quando a subsolagem ela é claramente necessária, né? Tem características no solo que me dizem claramente que o solo precisa de sofrer essa operação de subsolagem. Mas vamos entender aqui primeiro algumas características desse subsolador.
Então, com o uso intensivo aí do arado e da grade, as camadas inferiores do solo podem ficar compactadas, que é o que eu acabei de falar com vocês sobre o pé de grade. Então, aquelas camadas subsuperficiais, devido ao uso intensivo do arado e da grade, vão ficar muito compactadas. Então, o subsolador ele tem a função de descompactar essas camadas inferiores do solo que estão muito compactadas. Um solo muito compactado, ele impede a presença de ar no solo e também de água, porque a água não vai conseguir nem infiltrar direito naquele solo e, consequentemente, o desenvolvimento das raízes. Então, a planta vai ficar com o seu desenvolvimento radicular e, consequentemente, com o seu desenvolvimento da parte vegetativa também comprometidos. O subsolador ele vai atuar numa profundidade aí de em torno de 80 centímetros. Então, ele é um implemento que vai trabalhar em muita profundidade. E ele vai precisar de um trator com muita força, com uma potência maior, para que consiga aí tracioná-lo. E ele execute a sua função aí de descompactação das camadas superficiais do solo. Quais são os objetivos da subsolagem? Então, a subsolagem, com a subsolagem, nós vamos ter uma melhor capacidade de crescimento das raízes, porque as raízes com solo descompactado em profundidade, elas vão conseguir explorar esse solo em profundidade. A infiltração da água vai ser maior, aquelas camadas subsuperficiais compactadas até então, que a água não conseguia se infiltrar após a subsolagem, isso vai acontecer. A subsolagem ela vai propiciar uma melhor penetração de corretivos e de fertilizantes. Isso é importante, principalmente aí para a correção de toxicidez de alumínio, porque o alumínio, a correção dessa toxicidez de alumínio, ela precisa acontecer em profundidade, com deslocamento aí do gesso aplicado no solo, por exemplo, em profundidade, para que ocorra essa correção, e também com a aplicação do calcário para a correção de acidez do solo. Esse calcário também precisa deslocar em profundidade para que isso aconteça. Com a boa penetração desses corretivos, aí, por exemplo, com a boa penetração aí do calcário, a acidez do solo ela será reduzida, porque eu vou estar corrigindo aí essa acidez em profundidade. Isso é importante porque um solo muito compactado, solo ácido, esse corretivo não percolou em profundidade. Esse solo ácido, ele vai estar também um solo compactado. Isso, uma das consequências evidentes disso são folhas das plantas muito amareladas. As raízes das plantas não vão conseguir penetrar em profundidade. Então, as plantas elas não vão ter um bom suporte, um bom sistema radicular que dê uma boa sustentação e, consequentemente, muitas podem tombar. E que indicativos seriam esses que me deixam claro aí da necessidade de subsolagem? Por exemplo, um solo que apresenta após períodos de chuva, períodos seguintes, vamos supor uns 3 dias, por exemplo, com poças de águas na sua superfície. Então, a água não conseguiu percolar no solo, Isso é um indicativo de que o solo está compactado, mais internamente. Crostas na superfície do solo, também é um indicativo. Resíduos vegetais não decompostos, também é um indicativo aí de que esse solo está compactado. Falhas na emergência, eu tenho trechos do solo com plantas, eu tenho outros trechos em que as sementes nem germinaram. Isso também pode ser um indicativo aí da necessidade de subsolagem. Baixo índice de germinação, falta de O2 para as plantas e, consequentemente, plantas amareladas. As plantas precisam de água, as plantas precisam de O2, para as raízes ali respirarem e a planta ter um bom desenvolvimento. Raízes tortas, plantas que não conseguiram explorar o solo ali em profundidade, estruturar um bom sistema radicular que dê uma boa sustentação a ela, consequentemente, muitas podem tombar, conforme eu falei anteriormente também. Um outro implemento que nós vamos ver aí é a enxada rotativa. Então, a enxada rotativa, ela é do tipo montado ou também ela pode ser acoplada ao sistema de tomada de força do trator.
o movimento de trabalho dela, dessas enxadas aqui embaixo, nessas lâminas de corte, vai ser um movimento contínuo em rotação. Ela faz o trabalho do arado e da grade, então em algumas situações você pode adotá-la para que ela faça esse trabalho aí desses dois implementos. Ela atua descompactando, nivelando e também pulverizando o solo. Então, esse aí é um dos seus pontos negativos. Para solos secos, muito duros, por exemplo, ela não é recomendada, porque ela vai pulverizar demais esse solo e vai dificultar o trabalho aí nesse solo. Ela vai atuar somente numa profundidade até 20 centímetros. Isso aqui já é um inconveniente dela, porque se num solo você precisa de trabalhar numa profundidade maior do que 20 centímetros, ela já não vai servir, né? Se o solo precisa, por exemplo, de uma gradagem aí de 30 centímetros e você quer usar a enxada rotativa em substituição à grade, já não vai servir. Aí vai ter que ser adotado a grade, né? Sem sombra de dúvida, né? Não dá para usar a enxada rotativa em substituição a ela, porque a enxada rotativa só trabalha até 20 centímetros de profundidade. Mas ela incorpora melhor os restos vegetais. Isso é uma vantagem dela em relação à grade. Quando eu uso a grade ou o arado até para fazer a incorporação de restos vegetais, né? Então, ela vai incorporar melhor esses restos vegetais. Nós vamos enfocar agora máquinas e implementos para o cultivo mecânico do solo e em seguida nós vamos enfocar a semeadura e a colheita. Aí nós vamos falar um pouco das semeadoras e das colhedoras. Agora, para o cultivo mecânico, nós vamos enfocar aí principalmente a ação de controle de plantas daninhas, que vai ser por meio do cultivador de hastes e da roçadora. Então, esse aqui é um exemplo do cultivador de hastes. Esse aqui é o cultivador de 5 hastes e ele tem a função de fazer a escarificação do solo, nivelar esse solo, incorporar plantas daninhas. E essa aqui é a roçadora, que é um exemplo da roçadora que eu falei para vocês para a realização de capina, né? Controle de plantas daninhas nas entrelinhas do cafeiro, por exemplo. E eu até passei para vocês um videozinho, né, mostrando o trabalho da roçadora ecológica, lá na disciplina Preparo do Solo e Tratos Culturais. Vamos ver mais detalhes aqui desses implementos. Então, no caso aqui da roçadora, ela não atua diretamente no solo, então ela vai trabalhar um pouco acima do solo, somente cortando ali a parte vegetativa. Ela corta a vegetação com as lâminas que estão aqui embaixo dela, acionadas pela TDP, tomada de força do trator, ou tomada de potência do trator, que é um ponto que vai ficar um pouco acima da barra de tração. Quando eu mostrei para vocês o sistema de engate 3 pontos, eu falei do primeiro, do segundo e do terceiro ponto. Falei da barra de tração, que está no meio dos 3, e a tomada de força ou a tomada de potência vai ter um pouquinho acima da barra de tração. Quais são os objetivos aí, por exemplo, da roçadora? Limpeza da área, renovar pastagens, reduzir a competição entre plantas daninhas, né? Então, essas são as funções aí dos implementos com a finalidade de controle aí de plantas daninhas no solo. Essa aqui também é um tipo de roçadora, essa aqui é a roçadora manual e ela é muito comum aí nas pequenas propriedades, utilizadas pelos pequenos agricultores. No caso das semeadoras, nós vamos ver aqui 3 termos diferentes que às vezes a gente erroneamente vê sendo utilizados para a mesma finalidade, né? Então, vamos ver aqui quando é que a gente vai usar o termo semeadora, quando é que a gente vai usar o termo plantadora e quando é que vai usar o termo transplantadora. Eu vou falar de semeadora quando nós estivermos falando de sementes que vão ser dosadas e colocadas no solo. Então, eu vou usar o termo semeadora quando eu estiver falando de deposição de sementes no solo. Quando eu estiver falando de colocar partes vegetativas no solo, que não é a semente, aí eu vou estar falando de plantadora.
E vou falar de transplantadora quando eu falar de colocar as mudas ou plântulas inteiras no solo. Então, é diferente, os termos se referem a ocasiões diferentes. Outra classificação aí, né, que nós temos aí para as semeadoras, né, outras características que diferenciam o seu modo de atuação é quanto à forma de distribuição das sementes, por exemplo. Então, essa semeadora ela pode fazer a distribuição das sementes em linha ou a lanço. Em linha, ela vai ser do tipo contínua, de precisão ou em grupo. A distribuição da semente em linha do tipo contínua vai ser a distribuição daquelas sementes miúdas, por exemplo, sementes de forrageiras, por exemplo, que eu vou colocar na minha área lá. São sementes pequenininhas e que para colocar no solo não é necessária a observação de um espaço entre elas, né? De um espaçamento entre elas, eu vou colocar de forma contínua. Já a de precisão, né? A forma de distribuição de sementes em linha em precisão, como é que isso vai ser feito? Vai ser feito com a utilização de sementes graúdas, sementes de milho, feijão e soja, por exemplo, em que é preciso que se observe o espaçamento ideal recomendável para cada uma das culturas. E a lanço é a forma de distribuição das sementes, seja aérea, de forma aérea ou terrestre, mas é a lanço mesmo, as sementes são jogadas no solo, também sem nenhuma observação aí de espaçamento, né? Sem nenhum rigor com o espaçamento entre elas no solo. As semeadoras podem ser classificadas quanto à forma de acionamento, então nós temos aí as semeadoras adubadoras manuais, tem esse caso aqui, por exemplo, eu tenho o depósito de adubo e tem depósito de semente. Aqui é a matraca, também tem depósito de adubo e depósito de semente. Isso aqui é feito, né, a deposição tanto do adubo quanto da semente por meio desses dois implementos aqui é feita com a força manual mesmo, né, manuseada pela pessoa, por uma pessoa. Tem aqui as semeadoras adubadoras de tração animal, são esses dois exemplos aqui. Aqui eu tenho o depósito de semente e de adubo, então vai fazer essa aplicação aqui dos dois juntos. Essa semeadora adubadora tracionada aqui por animais, ela tem esses discos que vão fazer os cortes no solo, abrindo suco para a deposição aí da semente e também vão fazer o fechamento desse suco. Então tem esses suportes aqui, essas partes aqui dela que vão fazer esse trabalho de fechamento do suco. Tem aqui a semeadora do tipo motorizada. Ela é aqui utilizada muito na hidrossemeadura. A hidrossemeadura é um processo de disseminação da semente na área com o uso aí por meio de uma mistura, né, da água, o fertilizante e a semente. E aqui tem motores que vai fazer o acionamento dos dosadores, borrifando aí essa mistura toda no solo. Isso é muito usado na área florestal para recomposição de área, né, que foi degradada, área que sofreu um certo desgaste ambiental e teve a parte, né, a flora aí comprometida. Então, uma forma de recompor é fazendo esse processo de hidrossemeadura. Aqui é a semeadora adubadora utilizada no sistema plantio direto. Essa aqui é a do tipo tratorizada. Então, ela tem os depósitos de fertilizante e de adubo. E ela tem todo esse sistema aqui de discos que vai fazer a abertura do suco, tanto da semente quanto do adubo. Mas lá nas duas últimas aulas nós vamos ver isso aqui bem detalhado. As semeadoras adubadoras tratorizadas, elas podem ser classificadas ainda quanto à forma de engate, aí do tipo montada, né, que é acoplada ao trator por meio do sistema de engate de 3 pontos, no primeiro, no segundo e no terceiro. Aqui a de arrasto, que é a engatada aqui no trator por meio da barra de tração, acoplada ao trator por meio de um único ponto. E essa aqui é a semi-montada, porque ela é acoplada ao trator por meio do primeiro e do segundo ponto do sistema de engate,
E aqui no final tem as rodinhas que vão dar melhor equilíbrio para ela aí na execução das atividades no campo. As semeadoras ainda podem ser classificadas quanto ao material dosado, como semeadora, somente semeadora, se ela vai colocar no solo somente a semente, ou semeadora adubadora, se ela faz esse trabalho de colocar no solo a semente e o adubo. As colhedoras, que é o que a gente vai ver aqui também, né, de forma mais superficial, mas nós vamos ver aqui que a classificação delas podem ser como automotrizes ou combinadas, que é esse exemplo aqui, que ela é independente, né, ela é autopropelida, ela se movimenta só no campo independente aí do trator. Isso aqui é um tipo de colhedora utilizada na cultura do cafeeiro, em que a planta vai ficar aqui dentro e ela vai estremecer essa planta e os grãos maduros vão cair. E a colhedora pode ser do tipo montada, em que ela vai ser acoplada ao trator pelo sistema de engate de 3 pontos, e pode ser de arrasto também, que ela vai ser acoplada ao trator por meio da barra de tração. As colhedoras, só a título de conhecimento aqui, a gente não vai enfocar isso, mas só a título de conhecimento, eu quero trazer para vocês isso aqui, essa imagem que mostra o quanto essa máquina ela é complexa. Ela tem um sistema aqui de corte, né, que vai cortar o material lá no campo. Ela tem um sistema de alimentação, ela tem um sistema de trilha, um sistema de separação, de limpeza e de armazenamento. Então, ela é tão complexa que ao final vai ter o produto limpinho, o produto pronto. E no caso, por exemplo, da colheita do milho, né? Ao final, ela vai estar, o material que ela cortar, ela vai fragmentar e ela vai jogar para trás, devolvendo todo aquele material vegetal para o solo, fazendo ali aquela cobertura do solo, que é importantíssima aí no sistema plantio direto, por exemplo, né? Então, a gente tem essa estrutura bem complexa dela aqui, que dá a ela essa capacidade de fazer todo esse trabalho aí bem completo. Nós vamos falar um pouco também dos pulverizadores aqui, só a título de conhecimento. No sistema plantio direto isso é muito importante, porque uma das etapas nesse sistema é a dessecação do material vegetal, dessecação aí das plantas espontâneas, né, para a introdução da próxima cultura. E esses pulverizadores, eles podem ser manuais, isso aí é bem comum da gente ver, o pulverizador costal, por exemplo, em que, né, o trabalhador coloca nas costas e tem uma mangueirinha que ele vai aspergindo ali o produto nas plantas. Os motorizados e tem os tratorizados também, que é exemplo desse aqui, por exemplo, que tem essa barra, nessa barra tem os bicos e o líquido que está aqui nesses reservatórios, ele vai ser aspergido, ele vai ser pulverizado na cultura por meio desses bicos aqui. Lembrando que esses pulverizadores, eles são importantes aí para a aplicação de herbicida, de fungicida, né? Para aí o controle aí de pragas também, né, com aplicação aí de inseticidas. Esses pulverizadores, eles são classificados quanto às formas de aplicação. Então, pode ser classificado aí como pulverizador de alto volume. É aquele pulverizador que vai fazer uma aplicação de 500 a 3.000 litros por hectare. As gotas são bem maiores, são de 0,3 a 3 milímetros de diâmetro. E são, por exemplo, os pulverizadores costais, que foi o exemplo que nós vimos anteriormente. O pulverizador de baixo volume é aquele que vai fazer a aplicação de 10 a 150 litros por hectare. As gotas aqui são de 100 a 250 micrômetros de diâmetro, então menores do que as gotas aqui aplicadas pelos pulverizadores costais. E aqui, a título de exemplo, aqui nós temos os pulverizadores tratorizados. O ultra baixo volume são os pulverizadores que vão fazer a aplicação de 5 litros por hectare. Então, o volume aqui é muito menor em relação ao pulverizador que vai fazer a aplicação de alto volume, por exemplo. As gotas aqui são menores do que 100 micrômetros e aqui são o caso dos atomizadores. Então, finalizamos o nosso assunto do webinário 2. No fórum 2, eu coloquei essa imagem para vocês associarem ao conteúdo que nós vimos nesse webinário 2. Então, vocês vão olhar essa imagem, vão identificar que tipo de operação se faz necessária aí nessa cultura do cafeeiro, né? Que operação que é preciso ser realizado aí.
E que colhedora você recomenda aí para o cafeeiro, né? Na época que for fazer a colheita aqui, que tipo de colhedora você vai recomendar aí para essa cultura? Agora eu quero que vocês, quem ainda não tiver deixado, eu quero que vocês deixem no chat os questionamentos e as dúvidas para que a gente possa saná-los agora.